Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é uma das figuras históricas mais emblemáticas do Brasil. No entanto, sua fama raramente ultrapassa as fronteiras do país. Fora do território brasileiro, seu nome é pouco reconhecido, mesmo entre estudiosos da história da América Latina. Neste vídeo, vamos mergulhar nos fatos históricos por trás da vida de Tiradentes, explorando não apenas a sua trajetória pessoal, mas também o contexto político, social e econômico do Brasil colonial que o transformou em um símbolo nacional. Tiradentes nasceu em 1746, na capitania de Minas Gerais, uma região rica em ouro e estratégica para os interesses da coroa portuguesa. Filho de um pequeno proprietário rural, perdeu os pais ainda jovem e teve que aprender, por conta própria, a sobreviver e se sustentar. Trabalhou como dentista prático, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Além disso, atuou como tropeiro, minerador e, mais tarde, como alferes da Cavalaria dos Dragões, uma patente militar inferior, mas que lhe dava certa influência e contato com diversas camadas da sociedade da época. O Brasil do século XVIII era uma colônia profundamente explorada por Portugal. A economia da região mineradora girava em torno da extração de ouro, e a cobrança de impostos era brutal. O principal tributo era o quinto, que exigia que 1/5 de todo o ouro extraído fosse entregue à coroa. Quando a produção de ouro começou a diminuir, Portugal reagiu aumentando a pressão tributária. Surgiu então a famigerada derrama, uma espécie de cobrança forçada que acontecia quando a região não alcançava a cota mínima de ouro estabelecida. Este ambiente de exploração fiscal e repressão gerou revolta entre os colonos, especialmente entre os que tinham acesso à educação e aos ideais iluministas que circulavam na Europa. Muitos brasileiros passaram a questionar a legitimidade do domínio português e começaram a pensar em independência. Foi neste contexto que surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento de caráter conspiratório, mas que nunca chegou a se concretizar como uma revolta armada. Tiradentes foi um dos poucos participantes da Inconfidência Mineira que realmente defendia uma ruptura radical com Portugal. Inspirado pelos ideais iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, ele acreditava que o Brasil poderia ser uma nação livre. Sonhava com uma república, com o fim dos tributos abusivos e com a valorização da identidade brasileira. Diferentemente de outros inconfidentes, que eram mais moderados ou tinham interesses próprios, Tiradentes assumia uma postura mais direta e convicta. A conspiração, no entanto, foi delatada antes que qualquer ação concreta pudesse ocorrer. Um dos participantes, por interesse pessoal, traiu o movimento em troca do perdão de dívidas com a coroa. O resultado foi uma violenta repressão por parte do governo português. Vários envolvidos foram presos e interrogados. Durante o processo, muitos tentaram minimizar seu papel ou alegaram inocência. Tiradentes, por outro lado, assumiu sozinho a responsabilidade e tentou livrar os companheiros de culpa. Após anos de prisão e julgamento, a sentença foi dada. Tiradentes foi o único condenado à morte. Os outros inconfidentes receberam penas de exílio ou prisão. Em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado no Rio de Janeiro, e seu corpo foi esquartejado. Partes dele foram expostas em locais públicos de Minas Gerais como forma de intimidar outros que pensassem em se rebelar contra a coroa. O que faz de Tiradentes uma figura tão marcante na história do Brasil é justamente a sua transformação em mártir. Durante o Império, sua imagem foi apagada ou distorcida, já que o novo regime queria manter uma ligação com a monarquia portuguesa. Foi apenas com a proclamação da República, em 1889, que a memória de Tiradentes foi resgatada e usada como símbolo da nova ordem republicana. Ele passou a ser retratado como um herói, um homem simples, de barba longa e vestes humildes, uma espécie de Cristo republicano. No entanto, é importante lembrar que essa imagem construída é, em grande parte, simbólica. Não há registros confiáveis sobre a aparência real de Tiradentes.
A iconografia que conhecemos foi criada no final do século XIX, justamente para associá-lo ao ideal de sacrifício em nome da liberdade. A representação dele com aparência de profeta bíblico não corresponde a nenhum documento da época. Na realidade, ele era militar, e provavelmente tinha aparência mais comum e condizente com seu cargo. Fora do Brasil, Tiradentes é praticamente desconhecido porque sua atuação esteve restrita a um contexto local. A Inconfidência Mineira não teve impacto direto em outras colônias da América, tampouco resultou em independência ou transformações concretas. Além disso, ele não teve apoio internacional, não foi chefe de Estado, nem liderou tropas em batalhas como outras figuras que se tornaram ícones mundiais, como Simão Bolívar ou George Washington. Ainda assim, Tiradentes representa um momento importante da história brasileira. Sua execução revelou a rigidez do sistema colonial e a distância entre os interesses de Portugal e os anseios da população local. Mesmo sem sucesso, sua luta marcou o início de um processo mais amplo de questionamento da dominação portuguesa que culminaria, algumas décadas depois, na independência do Brasil. Estudar a vida de Tiradentes também nos convida a refletir sobre o poder das narrativas históricas. Quem escolhe os heróis? Como são construídas essas imagens? Quais interesses estão por trás dessas escolhas? No caso de Tiradentes, a República nascente precisava de uma figura que simbolizasse a ruptura com o passado monárquico. Ele foi escolhido porque morreu pela causa, porque era pobre e porque sua imagem podia ser moldada de acordo com os novos valores republicanos. Ao longo do tempo, a data de sua morte se tornou feriado nacional. O dia 21 de abril é lembrado como o Dia de Tiradentes. É um momento de memória, mas também de debate. Afinal, ele foi um revolucionário idealista ou apenas uma peça usada por diferentes regimes políticos para construir uma identidade nacional? As respostas variam conforme a perspectiva adotada, e é por isso que a história deve sempre ser abordada com cuidado, responsabilidade e senso crítico. Tiradentes também nos mostra como movimentos de resistência, mesmo quando derrotados, podem influenciar gerações futuras. O que começou como uma conspiração limitada a uma região do Brasil, com participantes de elite sem mobilização popular ampla, acabou se tornando um símbolo nacional de luta contra a opressão. Isso mostra o poder da memória coletiva e da forma como os povos reinterpretam seu passado para compreender o presente e projetar o futuro. Mesmo que seu nome não seja conhecido fora do Brasil, Tiradentes representa algo universal, e a luta pela liberdade, o enfrentamento da injustiça e o desejo de autodeterminação. Esses valores, embora tenham sido expressos em um contexto específico, são compartilhados por muitos povos ao longo da história. A trajetória de Tiradentes é uma peça do grande quebra-cabeça da luta humana por dignidade e justiça. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que se interessam por história. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que continuemos trazendo conteúdos sérios, baseados em fatos e apresentados de forma clara e acessível. O canal Além do Tempo existe para isso, e levar conhecimento histórico de forma honesta, respeitosa e comprometida com a verdade. Até o próximo vídeo.